Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Pregando as Escrituras. E nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que algumas pessoas fizeram lá no Instagram do nosso canal. Então, se você não segue o nosso Instagram, vai lá, tá bom? Pregando as Escrituras Oficial com 2 Fs, tá bom? Então, vai lá, siga o nosso canal no Instagram para que você também possa fazer perguntas e eu depois venho aqui responder, né não? Então, vamos responder algumas perguntas que algumas pessoas mandaram para nós. Vamos para a primeira pergunta. Igreja toda pintada de preto é confiável? A questão não é se a igreja que está pintada de preto é confiável ou não. A questão é que tipo de teologia essa igreja está seguindo. É uma teologia da prosperidade? É uma teologia da libertação? É uma teologia coaching? Então, esses parâmetros que são fundamentais. Às vezes a igreja pode ter ali as paredes todas pintadas de preto, mas tem uma boa teologia. Em alguns casos, tá? Algumas igrejas acabam pintando ali o interior exatamente por causa do vídeo, né? Da transmissão e tudo mais, porque as pessoas que são responsáveis pela parte de vídeo vão lá e colocam uma luz exatamente focada no apresentador, ou no pregador, ou no cantor, e ali a câmera consegue ter um foco maior. Isso também ajuda as pessoas que estão assistindo a prestar atenção apenas em um ponto específico. Então, existem os dois lados, né? Tem um lado que vai fazer isso por entretenimento, uma coisa mais church, né? Uma coisa mais Hillsong, então tem essa ideia. Agora tem outro lado que não, é apenas para questão de efeitos visuais, né? Para a câmera pegar de uma forma muito mais focada em um só ponto. Então tem os dois lados. Agora, precisamos tomar cuidado para que isso não se torne uma forma de entretenimento para as pessoas. Eu vou colocar umas luzes coloridas, eu vou pintar a parede de preto para atrair os jovens. Isso daí já é errado, porque o que deve atrair as pessoas é a palavra de Deus. E não adianta, se essas pessoas estão sendo atraídas por causa do cenário ou até mesmo da forma de entretenimento que a igreja oferece, pode ter certeza, um dia essas pessoas vão acabar se afastando da igreja, porque o que dá é sustento na vida da pessoa, o que faz com que o alicerce se torne firme é a palavra de Deus. E se não tiver isso, não vai adiantar em nada. Então, tem os dois lados. Agora, eu não tenho nada contra, mas eu prefiro uma igreja com as luzes acesas e tudo mais, para que todos vejam uns aos outros, né? Mas enfim, cada um, cada um. E essa é a minha opinião sobre ter a parede preta e tudo mais. Qual editor você usa para vídeos e postá-los no Instagram? O editor que eu uso é o Filmora, tá? Que é um aplicativo de edição de vídeo. Ele é muito leve, então para quem está aprendendo edição e quer, assim, fazer uma edição simples, mas que seja uma coisa muito boa, com uma boa imagem, com um tratamento de áudio legal, eu indico o Filmora. Entretanto, você precisa aprender um pouco mais. Apesar dele ser um editor de vídeo iniciante, você precisa ver algumas coisas ali, porque tem coisinhas ali que são difíceis de trabalhar. Mas enfim, é um editor bom, tá? E você que está começando agora no YouTube, você que tem um canal cristão ou um canal secular, não sei, o editor Filmora é muito bom e eu indico, tá bom? Então esse é o editor que eu uso para postar aqui no YouTube os vídeos e também lá no Instagram. Quais músicas você, Caio, costuma ouvir no dia a dia? Eu gosto de ouvir Projeto Sola, Ademar de Campos, Raquel Novaes, algumas músicas do Hillsong eu gosto também, só que aquela coisa, saiba filtrar o que é bom para você, tá? Tem músicas gospel que são boas demais. Entretanto, tem aquelas que são antropocêntricas. Por isso que eu tenho vários vídeos aqui no canal ensinando como você deve interpretar e também saber entender a letra de uma música gospel. Os meus cantores que eu gosto assim de ouvir, que são os preferidos, é o Projeto Sola. Eu gosto também de ouvir, às vezes, né, uma banda americana que se chama Maverick Music. Tá? Eu gosto muito das músicas americanas, são edificantes. Eu entendo um pouco inglês, então aquilo que eu ouço eu consigo compreender, tá? Mas tem ótimos cantores também aqui no Brasil que fazem composições maravilhosas, né? Como Asaf Borba, como Ademar de Campos, o Paulo César Baruch. Então, são esses os cantores que eu acabo ouvindo no dia a dia. Mas a verdade é o seguinte, eu não tenho tanto tempo para ficar ouvindo músicas gospel, então
como eu trabalho como social media e também eu trabalho no YouTube, às vezes falta um pouco de tempo. Mas eu ouço às vezes quando eu estou trabalhando. Então, essas são as minhas indicações. Faz um vídeo sobre sexo, sobre o que pode e o que não pode. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre esse tema. É um tema muito sensível e polêmico às vezes. E devido a isso, né, algumas igrejas acabam não tocando nesse assunto. Entretanto, é fundamental falar sobre sexualidade. Desde criança já é fundamental falar sobre isso. Eu creio que existe uma idade para ensinar as crianças, mas devemos começar desde cedo, porque algumas escolas públicas e até mesmo privadas por aí estão ensinando sobre ideologia de gênero. Então precisamos falar sobre isso. Agora, vamos lá. Eu tenho uma ideia um pouco diferente de alguns pastores. Tem algumas coisas na sexualidade, já falando sobre relação íntima, que eu, Caio Modesto, não concordo. Se um dia uma irmã vier perguntar para mim isso, eu vou dizer que não pode. O que não pode? Sexo oral e sexo anal, tá? Paulo, quando ele orientava as pessoas naquela época, quando ele enviava cartas, ele dizia o seguinte: assim digo, eu, Paulo, e não o Senhor. Então, eu, Caio, estou dizendo desta maneira. Então, você pode simplesmente aceitar o que eu vou falar ou não, tá? Mas eu acho que o sexo anal, por exemplo, acaba fazendo algo contrário ao corpo, porque aquela parte do corpo é para excreção e não penetração. Cada órgão do nosso corpo tem um propósito específico. Então, como que nós podemos usar uma parte do nosso corpo que deveria ser para outro tipo de funcionalidade e usar como um ato sexual? Tudo bem, você vai dizer, Caio, mas também você vai dizer que sexo oral também é pecado. Eu não estou dizendo que é pecado, estou dizendo que é errado. Tá? Isso pode afetar todo o seu corpo, pode trazer grandes doenças, tá? Mas fica ao critério do casal. Mas eu, Caio, não concordo com sexo anal e com sexo oral também. O masoquismo também, eu não acho que é uma prática que um cristão deve fazer na sua vida íntima e sexual. Não acho que isso é correto, bater na sua parceira ou bater no seu parceiro de uma forma que tenha prazer. Eu não acho correto isso, mas a questão, gente, é sempre aquilo que eu digo nos vídeos. O casal deve conversar e deve entrar em um acordo, se é lícito ou não eles fazerem aquilo, porque eles estão fazendo num casamento deles, tá? Ali, entre quatro paredes. O que eles fazem entre quatro paredes não compete a mim. O problema é deles. Agora, se vier perguntar para mim se eu acho certo ou errado, eu vou falar simplesmente que é errado. Porque essa prática não era um hábito, na verdade, dos hebreus. E essa prática sexual, ainda no Antigo Testamento, não era comum. E quando a gente vai para o Novo Testamento, mesmo o povo hebreu se misturando com os gregos, essa prática não era comum também, mesmo se envolvendo com uma nação, né, um povo que tinha essa prática. Os gregos tinham essa prática. O que eles faziam? Haviam jovens ali, e esses jovens tinham mestres, e esses mestres abusavam desses jovens. Na verdade, nem era abusar, era um sexo lícito para eles. Era comum um jovem aprendiz que tinha um mestre ter relação sexual com seu mestre. Então, isso vem da cultura grega, tá? Vem da cultura pagã. Então, entre o povo de Deus não deve ter essa questão de relação sexual, principalmente o sexo anal. Mas, enfim, eu não posso dizer que é pecado, mas pense um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre isso. Pastor, o que você acha da Igreja Batista da Lagoinha? Eu não sou pastor, tá? Eu tô fazendo seminário, que é aqui em Campinas, no SPS, Seminário Presbiteriano do Sul, onde eu tenho que fazer 4 anos de curso para depois ser ordenado como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas enfim, tô na caminhada, né? Quanto à Igreja da Lagoinha, eu nunca fui, tá? Em nenhuma igreja da Lagoinha, seja lá em Minas ou aqui em São Paulo, nunca fui, tá? Entretanto, tem algumas pessoas que eu conheço de lá, não pessoalmente, mas apenas de mídia, né? Como Ana Paula Valadão, André Valadão e tantos outros, tá? E há muito tempo eu já tenho percebido que a teologia deles tem um meio pentecostal. Na verdade, desde quando fundou a igreja, a ideia sempre foi de ter uma igreja pentecostal. Até parece que a teologia deles tem um pouco de teologia reformada. Até parece, mas não é, tá?
eles acreditam na questão da unção de Toronto, a dança profética na igreja, que para mim é totalmente uma perca de tempo. E tem essas coisas lá, principalmente aquele vídeo que rodou, acho que foi em 94 ou foi em 95, que a Ana Paula foi lá nos Estados Unidos e começou a imitar um leão, imitar o cachorro e tudo mais, e trouxe esse tipo de unção para o Brasil, né? E muitas pessoas também começaram a fazer isso. Inclusive, ela foi uma das pioneiras na questão de dança profética, essa unção de Toronto, de trazer para cá. Então, infelizmente, né, essa Igreja Batista da Lagoinha tem esse problema na questão dessa doutrina pentecostal. Não estou dizendo que a doutrina pentecostal é ruim, não, mas eles são exagerados demais. Agora melhorou um pouco, né? As mídias sociais começaram a trazer informações, eles começaram a ficar um pouco assim. Eu vi até mesmo André Valadão pregando até de uma forma cristocêntrica esses dias. Mas é difícil ver pregações deles falando sobre a cruz de Cristo. A estrutura da Lagoinha é uma coisa fora do comum, né? Tem 2 ou 3 andares a igreja deles, é uma coisa surreal. Mas enfim, eu ainda acho que falta teologia para eles. Falta muita coisa para eles, na verdade. Mas, em estrutura, é uma ótima igreja. Quanto à teologia, eu não indico, tá? Procure uma igreja batista, mais tradicional, que faz parte da convenção, ou uma igreja presbiteriana, né? Procure uma igreja reformada, uma igreja que traz a você uma teologia totalmente verdadeira quanto às escrituras. Mas enfim, fica a seu critério. Se você gosta de entretenimento, tu vai na Lagoinha. Tu gosta de teologia reformada, aí tu vai em uma igreja presbiteriana, uma igreja batista e outras igrejas dentro desse meio. Então é isso. Acredita que somos a última geração? Não, não acredito. Tem muita coisa para acontecer ainda, tá? Segundo a Bíblia, várias coisas têm que acontecer. Por exemplo, a ascensão do anticristo, né? A perseguição intensa. A perseguição ainda não chegou nem ao nível bíblico ainda. Tem muitas coisas que vão acontecer. O que vocês estão vendo aí hoje em dia, apostasias, falsos mestres, falsos pastores, é apenas o início das coisas ruins que virão. Então, eu não acredito que essa é a última geração. Creio que a gente vai morrer ainda e muitas coisas que estão na Bíblia não vão acontecer, tá? Então, eu não posso definir datas aqui, que isso é perigoso, mas eu creio que muitas coisas estão por vir ainda, muitas coisas vão acontecer. A gente ainda vive em um país onde podemos pregar o evangelho, podemos gravar esse vídeo e não tem problema nenhum. Vai chegar um dia em que isso não será possível mais. Então, eu não acredito que essa seja a nossa última geração. Eu creio que outras gerações virão. Então, precisamos apenas vigiar e entender que, apesar de não ser a última geração, e se assim for também, devemos estar vigilantes quanto ao nosso dia de amanhã. Agora, o que nos resta é seguir de fé em Cristo Jesus e não deixar de forma nenhuma as coisas deste mundo nos abalar. Quais devem ser as principais características de um cristão? A primeira coisa que um cristão deve ter como característica é o amor. Quem não ama não conhece a Deus. Cristo amou, tá? A segunda coisa que um cristão deve ter, ele deve ter um bom testemunho. Tem muitas pessoas cristãs por aí que dão um mau testemunho na sociedade, em geral, tô dizendo, tá? Na escola, na faculdade, na igreja, em geral. Não dão um bom testemunho. E isso é muito ruim, porque uma pessoa que é cristã, ela tem o caráter de Cristo. Ter o caráter de Cristo é ter as mesmas qualidades de Cristo. Então, a pessoa não deve se irar tão fácil, e se irar não deve pecar. Irai-vos e não pequeis. A pessoa deve buscar por justiça, mas buscar a justiça de Deus. Então, as características que um cristão deve ter é exatamente essas daqui que eu estou falando. Ter amor, ter compaixão, ter misericórdia. Outra coisa muito importante, se nós estamos dizendo que servimos a Cristo e não nos convertemos realmente, então pode abandonar tudo que você leu, pode abandonar toda a sua caminhada e pode simplesmente abandonar o Cristo que você serve. A Bíblia nos traz mudança. Aquele que teve um contato com Cristo certamente será mudado. Entretanto, tem pessoas que leem a Bíblia, sabem das coisas que virão futuramente, o juízo de Deus e tudo mais, e mesmo assim vivem como se não conhecessem a Deus. E isso é perigoso. Então,
O cristão deve ter várias características, mas ser convertido é uma das principais. E precisamos colocar isso em nosso coração. Hoje em dia muitas pessoas estão dando mau testemunho por aí. E a igreja está sendo escandalizada por causa dessas pessoas. Então, tome cuidado com isso. Sou cristão, faço parte da presbiteriana e mesmo indo à igreja, me sinto muito sozinho. Vamos lá. Precisamos olhar dois aspectos. A primeira coisa, você está se sentindo sozinho porque você está sentindo falta da palavra de Deus e não tem uma comunhão ou um devocional com Deus, ou simplesmente as pessoas não vêm ao encontro, né, de você quando você está ali congregando e tudo mais. Tem que olhar esses dois lados. Infelizmente, não todas, algumas igrejas presbiterianas. Falta isso. Eu sou presbiteriano há muito tempo e eu sei a dificuldade que as pessoas idosas têm em ter um contato maior com os jovens. Você pode, por exemplo, ir nessas igrejas pentecostais e neopentecostais e você vai observar que existem vários jovens ali, né? Então o contato é um pouco mais fácil, porque a pessoa fala na sua linguagem, né? O assunto é mais contemporâneo. Então, a minha indicação é, se aproxime das pessoas mais jovens. E assim, gradualmente, você vai alcançando as pessoas mais idosas. Tenha um contato com as pessoas da sua idade, para que elas possam também te entender, né, nas dificuldades que você tem, nos assuntos contemporâneos que você pode puxar uma conversa. Então, temos que olhar todos esses aspectos. E então, certamente, eu creio que você vai ter uma amizade muito maior. Envie mensagem para essas pessoas, podemos marcar um café? Tenha a iniciativa. Talvez as outras pessoas não estão entendendo, né, como que você está vendo a igreja, se você é novo. Então, essas pessoas podem ter um pouco de medo de chegar em você, né? Então, tenha também esse contato, converse com elas. Marque um cafezinho, converse com essas pessoas. É muito interessante fazer isso. E tenho certeza, vai dar muito certo. Posso usar a dança para falar de Cristo na igreja? Olha só, vamos lá. Primeiramente, devemos separar o que é culto e o que é um evento comum. Eu acho normal, por exemplo, no Dia das Crianças, ter um espaço, né, um tempo só para as crianças e elas fazerem ali um teatrinho, né? Tipo, João no barco ou Jesus curando um paralítico. É legal, mas no culto público não. Não, no culto público não inventa isso, tá bom? Dança profética, pregar o evangelho através de dança, isso nem é uma prática, né, missionária, não tem nada a ver, tá? Você pode fazer isso em alguns eventos que não tem nada a ver com o culto público, tá? Mas no culto público, onde tem ali várias pessoas, pessoas não convertidas, pessoas de outras religiões, todas unidas ali, querendo ouvir sobre Cristo, talvez um teatro não será suficiente, lembrando que o que convence as pessoas do pecado e do juízo de Deus é o Espírito Santo. E a fé vem pelo ouvir, e ao ouvir a palavra de Deus. Então, dançar na igreja, ficar ali puxando pano pra lá e pra cá, arrastando pano no chão e tudo mais, não dá certo, gente. Vamos parar com isso, tá? Vamos voltar às escrituras e pregar realmente o evangelho, fazer o arroz com feijão, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. É isso. Agora, dança profética, ficar fazendo dancinha na igreja, não. Na verdade, é até inadequado para um culto público. Então, não é correto, tá bom? Abandona isso. Pessoal, então essas foram as perguntas que vocês enviaram para nós. Eu já respondi algumas, tá bom? Quem sabe eu faço mais um vídeo respondendo as perguntas de vocês. E se você gostou desse vídeo, né? Você, minha irmã, você, meu irmão, não se esqueça. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E vai lá no nosso Instagram e siga-nos, tá bom? Pregando as Escrituras Oficial com 2 Fs, tá? Vai estar aqui na descrição. E que Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém.